Olá pessoal, hoje nós encerraremos nossa matéria de verbos, mas antes de explicarmos sobre o Perfect Continuous, eu queria revisitar o verbo to be. Como era mesmo o verbo to be? No presente, I am, you are, he is, we are, you are, they are. Ou seja, a primeira pessoa am, a terceira pessoa do singular, is. Todas as outras serão are. Simple past, I was, you were, he was, we were, you were, they were. Ou seja, somente a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular novamente são diferentes do resto. Future. I will be, you will be, he will be e por aí vai. Ou seja, somente adicionamos will para expressar o futuro. Mas pessoal, o verbo to be também tem um gerúndio. E nós já vimos como é gerúndio em inglês. Gerúndio é somente adicionar ing ao fim do verbo. Ou seja, o verbo é verbo to be, certo? Então será being. E o verbo to be, pessoal, ele também tem particípio. Só que o particípio é irregular. Nos verbos regulares, o particípio é quase sempre similar à forma do verbo no passado. Mas no caso do verbo to be, o particípio será been. Been. Então vamos para o Perfect Continuous. Perfect Continuous é, a grosso modo, o gerúndio do Perfect. No Perfect Continuous nós temos novamente o passado, presente e futuro. Vamos começar nessa ordem. Vamos começar agora com o Past do Perfect Continuous, vamos lá. É usado para indicar uma ação do passado que antecedeu uma outra ação do passado e continua acontecendo até a segunda ação ocorrer. Parece complicado, mas nem tanto. Veja bem um exemplo. I had been waiting for 2 hours when you arrived. Eu estava esperando há 2 horas quando você chegou. O que está acontecendo aqui? Quando você chegou, when you arrived, eu já estava esperando por você há 2 horas, e com a sua chegada, o que aconteceu? Eu deixei de esperar. Para esse tipo de circunstância, nós utilizaremos o Past Perfect. Para esse tipo de situação, nós utilizaremos o Past Perfect Continuous. E para criar a frase do Past Perfect Continuous é muito simples, nós simplesmente colocamos had been, que acabamos de aprender, been é o particípio do verbo to be, e após had been nós colocaremos o verbo no gerúndio. Você deve lembrar, em inglês o verbo no gerúndio é simplesmente adicionar ing. Usaremos had been em todas as pessoas, pois todas as pessoas do verbo to have no passado, você deve lembrar, são had, são iguais. Então agora pessoal, continuaremos aqui com o present do Perfect Continuous. Ele indica uma ação que começou no passado e que pode ou não estar completada no momento em que a frase é empregada. Veja só. I have been waiting for 2 hours. Estive esperando por 2 horas. A frase acima pode ter 2 possíveis significados, variando com o contexto. Se você está esperando sua consulta em uma clínica, então entra um conhecido seu na sala de espera e você diz a frase acima a ele, é implícito que a consulta ainda não aconteceu, apesar de você já esperar há 2 horas. Mas se o médico finalmente chama por você e você já está irritado, você vem para ele reclamar, e você diz a frase acima, I have been waiting for 2 hours, significará aí que você já esperou as 2 horas e você está provavelmente reclamando. Vale lembrar, pessoal, o verbo to have no presente muda de forma na terceira pessoa do singular, tornando-se has. Então, se nós passássemos a frase que nós vimos, a terceira pessoa do singular, nós teríamos He has been waiting for 2 hours. Ele esteve esperando por 2 horas. Continuando agora com o future do Perfect Continuous. Indica uma ação que já terá acontecido por algum tempo e ainda não estará completa. É mais simples do que parece. I will have been waiting for 2 hours when you arrive. Eu terei esperado por 2 horas quando você chegar. O future do Perfect Continuous é bem rápido. Indica uma ação que já terá acontecido por algum tempo quando ocorrer uma segunda ação, mas a primeira ação ainda não estará completa quando a segunda ação ocorrer. É mais simples do que parece. I will have been waiting for 2 hours when you arrive. Eu terei esperado por 2 horas quando você chegar. Eu já terei esperado por 2 horas quando você chegar. Ou seja, eu ainda terei de esperar mais. Vai lembrar, no futuro sempre teremos will have. Will have sempre será a forma do futuro em todas as pessoas para o verbo to have. Então, pessoal, isso encerra nossos estudos dos verbos em inglês, por enquanto. Nós voltaremos a falar um pouco sobre verbos quando começarmos a trabalhar com orações condicionais, mas por hora é só isso. Se você ainda não domina o Perfect e o Perfect Continuous, não tem problema. Uma língua é uma jornada, não um destino. Nós voltaremos a ver orações com construções do Perfect e falaremos mais a respeito e constantemente estaremos revisando o conteúdo. A partir da próxima aula nós já voltaremos a falar de outros assuntos que não são verbos. Já deixa um like e vamos continuar.